Fala galera, Porta Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. É o simulado 168 de português, tá? Ele tem 50 questões, tá bom? Vamos a ele sem delongas. Vamos lá. Questão número 1. Mais vale muito saber que muito ouro. Essa questão é uma questão extraída do livro do Segala, Domingos Pascoal Segala, uma questão que futuramente eu nunca vi em concurso algum, mas ela vai aparecer. Vamos lá. Mais vale muito saber. Esse mais, ele é um advérbio de intensidade, tá? Porque ele está trabalhando com o verbo. Então, beleza. Aí o cara foi lá e botou advérbio. Mais vale. A segunda, esse muito saber gerou muito erro. Por quê? Porque a pessoa foi induzida a falar assim, bom, saber é verbo. Então aqui também é advérbio. Só que não. Quando ele fala mais vale muito saber que muito ouro, a palavra saber aqui está funcionando como substantivo. É o saber, o conhecimento. Ó, mais vale muito conhecimento que ou do que muito ouro. Então a palavra saber aqui, ela é um pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. E aqui é a mesma coisa, ó, muito ouro. Ouro, ó, saber é substantivo, ouro é substantivo, então o muito é pronome indefinido, tá? Então a resposta aqui, ó, o gabarito é a letra B de bola. Advérbio, pronome e pronome. Quando tá pronome aqui é porque é pronome indefinido, tá, gente? Beleza, vamos lá. Número 2. Há comida bastante? Aqui é bem interessante isso. O há comida bastante ou há bastante comida, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, ah, não é a mesma coisa? Não. Quando você diz há comida bastante, você está querendo dizer assim, há comida suficiente? Essa é a pergunta. Há comida suficiente? Ah, então aqui é um adjetivo. Sim. Perceba que o bastante está depois do substantivo. Então, há comida suficiente? Então aqui é um adjetivo. Quando você pergunta para alguém, há bastante comida? É como se você estivesse perguntando para a pessoa, há muita comida? Perceba que o substantivo está depois. Então esse bastante aqui no há bastante comida, há muita comida, é um pronome indefinido. Pronome indefinido adjetivo, adjunto adnominal. Há muita comida? E não pode ser advérbio de intensidade não, tá, pessoal? Porque advérbio não trabalha para substantivo, só para deixar claro. Beleza, vamos lá. A número 4. Em que pese a autoridade deste cientista, não podemos aceitar suas afirmações. O em que pese, eu até coloquei, eu fiz um short, né? Tá no canal também. Esse em que pese, ele vai transmitir sempre uma relação de concessão, tá? Então nós temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Não é só o em que pese, né? É o em que pese, por mais que, o embora, conquanto junto, né? Tem uma série de situações que chamam a concessiva, né? O em que pese é uma que não é tão comum, né? Mas é muito bom, é bom que você anote. Em que pese, concessiva, relação de concessão, tá? Agora, número 5. Número 5 é uma questão do EGS 2019. Assinale a alternativa que não apresenta a correta classificação da oração subordinada. É a que não apresenta a correta classificação. Ou seja, ele quer a incorreta, a errada. Letra A. Peço que desistas. Ou seja, peço isso. Se eu coloquei peço isso, é uma oração subordinada substantiva, tá certo? E seria até objetiva direta. Porque olha só, eu peço isso. Eu peço o quê? Tem sujeito perguntou o quê? É OAD, é objetiva direta, tá certo? Letra B. O coração batia forte porque tinha medo. Aí ele disse que é uma oração subordinada adverbial, tá certo? E é adverbial causal, porque esse porque tinha medo é a causa do coração bater forte. Então a segunda também estava correta. Agora, olha para a letra C. Era esta a verdade que ninguém contestou. Aí, o que eu pergunto a vocês? Esse que, ele é o quê? Aí você diz, pô, esse que é um pronome relativo. Porque, ó, era esta a verdade
e ninguém contestou a verdade. Então, a partir do momento que eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Tem pronome relativo? Tem. Oração subordinada adjetiva. Outra informação, está separada por vírgula? Aí você fala não. Então é oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela não está separada por vírgula. Se ela estivesse separada por vírgula, seria uma oração subordinada adjetiva explicativa. Show, beleza. Agora aqui, olha para D. Ó, a resposta já é C, porque a C estava errada, né? Agora D. Pessoa que mente não merece reconhecimento. Mais uma vez eu tenho um pronome relativo, porque esse que aqui está retomando pessoa. Ó, pessoa mente. Então, se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Corretíssima. Que também seria restritiva, porque ela não está separada por vírgulas, tá? Vamos lá. Aqui, a número 6 e a número 7 são duas situações bem interessantes e fáceis, né? É aquele famoso trocadilho, que nem e nem que. Ó, os pedestres se cruzavam pelas ruas, que nem, deixa eu envolver aqui, né? Que nem formigas apressadas. Esse que nem vai transmitir uma ideia de quê? De comparação. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial comparativa. Que nem é comparativa. Agora, perceba a outra. Observe. Ele disse, beba nem que seja um pouco. Ou seja, beba mesmo que seja um pouco. Ainda que seja um pouco. Esse nem que troca por mesmo que, ainda que, por mais que, ele é concessiva. Então, curto e grosso, que nem comparativa, nem que concessiva. Beleza? Aqui também tem um trocadilhozinho que pode gerar algum tipo de problema, que é esse mesmo que. Eu acho interessante. Porque olha o número 8. Ele disse, sou o mesmo que um cisco em minha própria casa. Ou seja, aqui ele está dizendo, sou como um cisco em minha própria casa é. Aqui ele está fazendo uma relação de comparação. Ó, eu sou como um cisco em minha própria casa. Comparando. É comparativa essa, Pota? É. Agora, observe a outra. Caúla, vírgula. Mesmo que o quisesse, não saberia o que dizer. Ou seja, caúla, vírgula. Ainda que o quisesse, não saberia o que dizer. Mesmo que o quisesse, não saberia o que dizer. Aqui é concessiva, esse mesmo que. Porque troca por mais que, ainda que, né? Se bem que, também tem um se bem que, apesar de que, tudo concessiva, tá? Beleza. Aqui tem uma situação interessantíssima, né? Porque olha para o número 10. Fiz-lhe sinal para que se calasse. Ou seja, fiz-lhe sinal para que, a fim de que se calasse. Aí você falou, Pota, isso aqui é final, né? Da ideia de finalidade, que é o para que igual a fim de que. Sim. Agora, olha a sequência que vai vir agora. Ó, o fardo era muito pesado para que eu pudesse erguê-lo. O fardo era muito pesado para que eu pudesse erguê-lo. Quem disse isso não conseguiu erguer esse fardo. Ou seja, ele está querendo dizer em outras palavras que o fardo era tão pesado que eu não consegui erguer. Esse para que aqui não é final, ele é consecutiva, acredite se quiser. Também está no Segala. Isso aqui é a famosa consequência impossível, mas tem um bizu. Ó, o que vem antes dele? O que entrega que é consecutivo, esse para quê? É o muito ou demais mais adjetivo. Pesado é adjetivo, tentador é adjetivo, tá vendo? Pode fazer esse destaque aí. Então, ó, o convite era demais tentador para que João recusasse. Ou seja, ele está dizendo para mim, em outras palavras, que o convite era tão tentador que João não o recusou. Consecutiva. Vou repetir, ó. Muito ou demais mais adjetivo. Vai expressar a consequência impossível. Eu botei todos os exemplos do livro,
A 13. O seu corpo era pesado demais para que eu conseguisse arrastá-lo. Perceba que quando eu disse muito ou demais mais adjetivo, é independente da ordem, tá? Todos os exemplos retirados do livro. É só para você não ficar refém de achar que todo para quê que você encontrar na sua vida vai indicar finalidade. Pode ser que um dia você caia do cavalo. Eu espero que não, né? Então, o seu corpo era pesado demais, tá vendo? Muito ou demais mais adjetivo, consecutiva. Aí a 14, ó. As festas estavam muito próximas para que a morte de Totonha pudesse perturbar a alegre expectativa da cidade. Tá vendo aqui, ó? Muito ou demais mais adjetivo, porque próximas é adjetivo. É a consecutiva, consequência impossível. Beleza? Então acabou essa história, já foi mais uma vez trabalhada no canal. Eu fiz até uma live disso. Tem uma live no canal. Para quê? Final ou consecutiva? Clássica, né? Agora 15, ó. Esfrega que esfrega, mas a nódoa não sai. Esse que aqui, perceba que ele está entre verbos repetidos. Esfrega que esfrega. Ele é uma conjunção coordenativa aditiva, que é o que entre verbos repetidos. Mas, porém, a nódoa não sai. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, é adversativa. Então, é número 15, o gabarito foi a alternativa A, alfinha. Beleza. Vamos lá. Olha, a 16 também é muito boa. Muito boa. Olha o que ele disse. As carnes parece que estão estragadas. Aí ele disse, temos uma oração subordinada substantiva. Bom, tá vendo aqui o parece que? Ó, parece que. Sempre que você tiver o parece que, vai dar subjetiva. É porque tem gente que viaja aqui. A pessoa vem pra cá, aí vem pra cá, não e não. Não é e não é. Mas por quê? Aí a pessoa falou, o parece não é verbo de ligação? Não, mas aqui é o parece que. Você só tem que arrumar. Como assim arrumar? É porque a pessoa nunca viu isso. Gente, eu tirei isso do livro, tá? Não tirei da minha cabeça, não. É porque às vezes a pessoa concorda ou não, né? Mas paciência, não tem o que fazer, ó. Parece que as carnes estão estragadas. Tá vendo aqui, ó? Parece isso. Se parece isso, como é que eu arrumo? Isso parece. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Então, o parece que, tá vendo? Parece que, esse estilo sempre caiu com ele aqui na frente. Parece que vai chover. Já caiu assim. Aí parece isso, isso parece. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. E o livro traz esse tipo de situação. Que aí o parece que está no meio, para tentar induzir a pessoa a colocar qualquer coisa, menos subjetiva. Mas a resposta é subjetiva. Desculpa, vamos lá. A 17 é outra também. Ó, tá vendo? Ó, o cão é menor que o cavalo. Aí a pessoa fala, tá vendo? Qual é o grau do adjetivo? Tá comparando. É comparativo. Se ele disse que o cão é menor que o cavalo, é comparativo de superioridade. Aí aqui é outra parte também que quando a pessoa está há muito tempo sem estudar, ela fala assim, menor não seria inferioridade? Não. Se fosse, eu botaria aqui. Ó, maior. É porque tem gente que procura pelo em ovo. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que veio ao mundo para questionar. Então essa pessoa não vai aprender nunca. Maior, menor. Ó, olha o que eu vou escrever. Maior, menor, pior e melhor. Tá vendo esse quarteto aqui? Esse quarteto vai ser sempre superioridade. Ó, o maior e o melhor, todo mundo vai botar superioridade. O problema é o menor e o pior, que a pessoa tende a dizer que é inferioridade. Só que não. Maior é mais grande, menor é mais pequeno, pior é mais ruim e melhor é mais bom. Então, isso tudo é superioridade. Se você quiser acertar, você vai botar comparativo aqui, ó, comparativo de superioridade.
Mas tem vários vídeos no canal que eu falo a mesma coisa. Aí a pessoa pode perguntar, quando é que vai ser inferioridade? Inferioridade, para ser inferioridade tem que ter o menos. O menos vai ser inferioridade. Ou vai ser comparativo de inferioridade ou superlativo relativo de inferioridade. Mas veja bem, aqui esse vídeo é um simulado. Então era bom que a pessoa já tivesse assistido a aula. Porque se ela não sabe grau de adjetivo, não vai ser a questão 17 que vai fazer ela falar assim, caramba, aprendi. Não, ela vai ter que assistir ao vídeo de grau dos adjetivos, entendeu? Aí ela vai ter que perder tempo, não tem jeito. Quem não tem tempo para perder, dificilmente vai aprender. É um ditado bem concreto. Ó, sorria, pois a vida é bela. Ou seja, sorria porque a vida é bela. É coordenada sindética explicativa. O pois está logo no início, né, da segunda oração. Agora aqui, ó, está na hora da decolagem, ponto e vírgula. Deves, pois, apressar-te. Esse pois é o que eu costumo dizer. Esse pois está no meio da segunda oração, entre vírgulas. Então ele é conclusiva. Oração coordenada sindética conclusiva. Mas o pois, para ser conclusiva, ele tem duas possibilidades. Ou ele estará no meio da segunda oração entre vírgulas, ou ele estará no final. Ó, a árvore devia estar meio podre. O vento a derrubou, vírgula, pois. Tá vendo aqui, ó? Vírgula, pois. Isso aqui também é um sinal de que ele é conclusiva. Beleza? Vamos lá. Agora aqui é uma questão de função sintática, né? Básica. Ó, Jatene está convicto de suas ideias. Bom, se Jatene está convicto de suas ideias, tu vai falar para mim assim, Potter, ele está convicto de quê? De CN. Por quê? Porque convicto é adjetivo. Aqui eu costumo dizer que tem um trio, né? Quem já acompanha o canal conhece. É convicto, convencido e certo. Vai ser sempre complemento nominal. Deixa eu sublinhar aqui o CN, ó. Complemento nominal. Pá, não é. Aí aqui na segunda eu disse, os setores do governo são os setores governistas, né? Setores do governo, setores governistas. Esse do governo é uma locução adjetiva e adjunto adnominal. Ó, sublinhei os três aqui, ó. Pá. Beleza. Ó, eu já matei a questão. E os setores do governo discordam de quê? Ou do quê? Do modelo proposto. Quem discorda, discorda de OI. Discordar é verbo transitivo indireto. Então, quando eu falo assim, eu discordo de você. Se eu discordo de você, isso aqui é objeto indireto, discordar é verbo transitivo indireto. E se tivesse escrito assim, eu concordo com você, é a mesma coisa. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Só que quem concorda, concorda com. E quem discorda, discorda de. Mas a configuração é a mesma, não muda nada. É o aí, objeto indireto. Beleza. Então a resposta é letra E. Show. Vamos lá. Agora a 22. A 22 é uma questão de classificação de sujeito. Aí é a número 1, ó. Precisou-se de. Ó, precisa-se de, necessita-se de, trata-se de. Esse C é PIS. Quem é PIS? Partícula indeterminadora do sujeito. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, confia-se em, desconfia-se de, né? Recorre-se a. Isso tudo é PIS. PIS é porque o sujeito é indeterminado. O que significa PIS? Partícula indeterminadora do sujeito. Ou seja, é uma partícula que torna o sujeito indeterminado. PIS, sujeito indeterminado, voz ativa e verbo na terceira pessoa do singular. É o pacote, né? Agora, na segunda, quando ele disse que ninguém se candidatou à presidência do Grêmio, ninguém é sujeito simples. Tem um núcleo. Pota, mas ninguém não é pronome indefinido? Sim, é um pronome indefinido na função de sujeito simples. Ok. Quanto à classificação dos sujeitos das orações acima, é correto afirmar que, ó, em um, o sujeito é simples e determinado. Não, em um é indeterminado. Em um, o sujeito é indeterminado, ó, olha D.
Em 1, o sujeito é indeterminado, porque tem pis. E em 2, o sujeito é simples, ninguém. Era essa a resposta. Delta. 22, delta. Vamos lá. 23, agora tem uma... Nesse simulado, né, vai ter uma quantidadezinha maneira de questões de concordância verbal. Ó. Assinale a frase com erro de concordância verbal. Então vamos lá. Letra A. No mesmo dia, faleceu um político e um músico. Aí eu te pergunto, o sujeito aqui é o quê? Composto. Um político e um músico. Só que aqui é o famoso sujeito composto posposto ao verbo. Ou seja, posto depois do verbo. O faleceu está concordando com quem? Com o político, é o núcleo mais próximo. Ah, pode concordar com o mais próximo? Quando está invertido? Pode. No mesmo dia, faleceu um político e um músico. Aí, se fosse faleceram, também está certo, os dois faleceram. Agora, olha para a letra B. Desse produto foi fabricado, no ano passado, 10 modelos. Aqui já está errado. Por quê, Potter? Porque olha só, vamos arrumar essa construção. Olha só, olha o que eu vou botar. 10 modelos desse produto. 10 modelos desse produto. Ele disse isso, eu vou arrumar como está ali. Foi fabricado no ano passado. Aí eu pergunto a você, quem é o sujeito? Aí você vai falar, 10 modelos desse produto. Agora que está o problema, ó. Quem é o núcleo do sujeito? Se você responde que o núcleo do sujeito é produto, você errou. Por quê? Porque o produto não pode ser núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito não pode estar precedido de preposição, porque desse é de mais esse. Então, o núcleo do sujeito aqui é modelo. 10 modelos não é foi fabricado, é 10 modelos foram fabricados no ano passado. Então, o erro estava aí, ó. Agora, cadê a C? Olha só. Desapareceram misteriosamente o livro e a revista, que estavam aqui. Ou seja, o livro e a revista desapareceram misteriosamente. Tá certo. Aí tu vai falar, Pota, esse que aqui, ele é um pronome relativo. Sim. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele retoma o termo antecedente. Ele está retomando o livro e a revista. Então eu posso dizer que o livro e a revista estavam aqui. Tá certo. Isso aqui não está errado não, tá? E a letra D está certinha, porque ó, é importante isso. Só que seria uma oração subordinada substantiva subjetiva. É importante isso. Mas olha só, é importante que esses assuntos sejam discutidos. Tá certo. É importante que esses assuntos sejam discutidos, plural com plural. Tá certo. O erro estava na letra B de bola, tá? Ó, observe, mais uma. Há erro de concordância verbal em. Ele quer onde há erro. Vamos lá. Número 1. Abraçaram-se o jogador e o árbitro. Aqui não é uma ideia de reciprocidade? Aí você pode falar, o que é isso, Pota? Abraçaram-se o jogador e o árbitro. Ou seja, o jogador e o árbitro se abraçaram é porque um abraçou o outro. Se abraçaram, se xingaram, se ofenderam, se beijaram, né, se agrediram. A reciprocidade sempre pede plural, tá certo. Choveram pontapés durante aquela partida. O sujeito aqui é pontapés, tá? Ó, pontapés choveram durante aquela partida, tá certo. Aqui é muito bom a terceira. Ó, a terceira é muito boa, né? Ó, um e outro, tá vendo? Se o sujeito é formado pelas expressões um e outro, uma e outra, nenhum nem outro e nenhuma nem outra, é um quarteto. O verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Tu vê que ele botou no plural, ó, descendiam, tá certo? Se tivesse no singular também estaria. Um e outro, verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular, tá, gente? Agora a 4 tá errada, porque ele disse esperou-se com tristeza os jogadores. Não é esperou-se os jogadores, é esperaram-se os jogadores, porque os jogadores foram esperados. Esse se é partícula passivadora. Esperaram-se os jogadores foram esperados. Então, há erro de concordância verbal em só na 4. É a única que está errada, número 4. 4 apenas, só ela. Só.
A 25 é de função sintática. Muito maneira. Questão muito boa. Ele disse, em que período não há complemento nominal? Ele falou que não há. Tá bom, vamos lá. Letra A. No almoço, a empregada, que é o sujeito, comeu o quê? Todo o doce de leite, OD, que mamãe fizera. Ó, aqui eu tenho um pronome relativo, porque está retomando o doce de leite. Ó, mamãe fizera o doce de leite. Ou seja, na letra A não há complemento nominal algum. Não tem complemento nominal. Tá, então vamos marcar. Agora me mostre o complemento nominal de cada uma das outras. Letra B. A casa, sujeito, estava cheia de flores. De flores é CN. Aqui, ó, cheio de, perto de, longe de, repleto de, ávido de, tudo CN. Cheia de flores, repleta de flores, CN. Cheio de, perto de, longe de, repleto de, ávido de, tudo CN. Então aqui tem CN. Aí olha para C. Minha filha, sujeito, tinha gosto às leituras. Se ela tinha gosto às leituras, esse ter abstrato chama CN. Ter, tinha, gosto. Tinha gosto, esse gosto aqui não é verbo não, hein? Isso aqui é substantivo abstrato. Ela tinha gosto, ela tinha certeza, ela tinha convicção. As leituras é CN. E aqui é curioso que tem outro CN. Porque quando ele fala tinha gosto às leituras de contos de fadas, esse de contos de fadas é outro CN, porque ele está preso a leituras. Leitura é substantivo abstrato. Quando eu falo leituras de contos de fadas, eu te pergunto, contos de fadas leem a gente ou contos de fadas são lidos? Aí você vai falar, são lidos. Então, se contos de fadas são lidos, também é CN. Então aqui tem CN. E na última, ó, a crença em Deus nos liberta do egoísmo. A crença em Deus é o sujeito. O núcleo é crença. Crença é um substantivo abstrato que vem do verbo crer. A crença em Deus. Tá vendo? Crença em Deus é CN. Aqui eu costumo usar um macete. Quando você tem um substantivo abstrato ligado a um termo preposicionado por em, vai dar CN. Seria a mesma coisa que ele colocasse assim, ó, a confiança em você. Ou a confiança em Deus, como você quiser. Então, a confiança em você, confiança é um substantivo abstrato. Abstrato com em vai dar CN. Abstrato com em. Então, aqui também tinha complemento nominal, tá? Então, a questão que foi do CFS B2 2008, aqui não havia complemento nominal, era alfa, tá? Beleza. Vamos lá. Agora, a número 26. Ele disse, os itens abaixo exemplificam substantivos masculinos, exceto, bom, grama unidade de peso, é o grama. Então, aqui é masculino. A grama é a relva, né? A grama do jardim, né? Aqui é o eclipse, masculino. Lembre-se daquele clássico, né? O eclipse, a elipse. O eclipse, a elipse. Isso aqui é mais velho que a minha avó. O eclipse, diferente de a elipse. O eclipse é masculino, a elipse feminino. Aqui é feminino, porque é a apendicite. Pota, a apendicite é a inflamação do apêndice? Sim. Esse it é um sufixo que indica inflamação. Então, a apendicite, a estomatite, a rinite, a sinusite, vai ser sempre feminino, tá? Aqui é o dó. Dó é masculino, tá? Dó é masculino. Aí tem gente que viaja, mas não é pena. Então, mas dó, o substantivo dó, mesmo significando pena, ele é masculino. É o dó, masculino. E aqui também é masculino, é o champanha. Pode ser o champanha ou o champanhe, tá? São masculinos, tá bom? Beleza. Agora a 27. A 27 também é interessante, que ele disse, como estivesse exausto, resolveu não participar da festa. Como estivesse exausto, resolveu não participar da festa. A oração destacada é subordinada adverbial o quê?
causal. Aqui tem outro macete também que eu gosto de usar, né? Que é o famoso como SSE. Tá vendo? Esse como SSE vai chamar causa, mané. Então, como estivesse exausto, resolveu não participar da festa. Em outras palavras, ele está dizendo, resolveu não participar da festa porque estava exausto. Já que estava exausto, resolveu não participar da festa. Mas o macete é, como o SSE vai bater causal, beleza? Vamos lá, questão 28, CFS 2001. Questão diz, quanto à concordância verbal, assinale a forma correta. E essa questão, ela também teve quem errasse de bobeira, né? Porque veja bem, ó, percebi em todas elas, a maioria do povo é o sujeito. Ou seja, se o sujeito é a maioria do povo, o sujeito ele está no singular. A maioria e povo. Porque o pessoal aqui falou assim, ah, Pota, aqui você não tem o parecer mais infinitivo? Aí eu falei, sim. Aí a pessoa falou, ah, então ou varia o parecer ou varia o infinitivo. Os dois não. Aí eu falei, tá, mas para você usar ou varia o parecer ou varia o infinitivo, aqui alguém tem que estar no plural. E aqui os dois estão no singular. Então, ó, perceba que ele está pedindo a correta. Ó, letra A maioria do povo parece ignorarem. Tá errado. Tinha que ser parece ignorar. Letra B, a maioria do povo parecem ignorarem. Essa vai estar sempre errada, porque ele variou os dois. Tinha que ser parece ignorar, ninguém tinha que ir pro plural. Ó, a maioria do povo parece ignorar a medida de sua mediocridade. Essa é a correta. Letra C. A maioria do povo parecem ignorar. Não, é parece ignorar. Se o sujeito tiver no singular, nem o parecer, nem o infinitivo vão variar. Então o gabarito foi a letra C. Beleza. Aí é número 29. Leia. Era impossível que o navio negreiro suportasse todos os castigos daquela tempestade furiosa e insana. Com relação à oração em destaque no período lido, é correto afirmar que ela desempenha a função de objeto direto, atua como sujeito, cumpre o papel de PS, é complemento nominal de impossível, enfim. Aqui era uma questão muito tranquila, porque você diria que era impossível isso, ó. Era impossível isso. Se eu disse que era impossível isso, como que eu arrumo? Isso era impossível. Se eu arrumei que isso era impossível, é porque o isso faz papel de quê? De sujeito. Então, ó, essa oração destacada, ó, com relação à oração em destaque, ela atua como sujeito do verbo ser da oração principal, porque o era é o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. Então, a número 29, o gabarito foi a letra B. Ela atua como sujeito do verbo ser da oração principal. É subjetiva, né? Essa oração que atua como sujeito é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. É uma questão relativamente fácil, né? Beleza. Vamos lá. 30. Marque a alternativa em que o substantivo em destaque, que apresenta a correta flexão de número, olha o que ele falou, exige mudança de número do artigo que o acompanha. Quando ele falou que exige mudança de número do artigo que o acompanha, é porque esse artigo que o acompanha tem que ir para o plural. Olha só, letra A. Quando for à praia, não se esqueça de levar o protetor solar, o chapéu e o óculos. Aqui já temos a errada. Teria que ser, não se esqueça de levar o protetor solar, o chapéu e os óculos. Porque óculos é um substantivo que deve obrigatoriamente ser usado no plural, tá? Então você tem que dizer os óculos. Aqui, tanto faz. Você pode dizer o Atlas ou os Atlas. Aqui você pode dizer o Pires ou os Pires. E aqui também você pode dizer
o ônibus ou os ônibus. Agora ali tem que ser os óculos, beleza? Tá. 31, leia. Não leia. Vamos às alternativas, ó. Assinale a alternativa correta com relação à classificação sintática dos termos em destaque. Show. Aí aqui, ó, vamos ver a primeira, ó. Toda a sua vida, que é o sujeito, depende das máquinas. Gente, esse das máquinas é OI, objeto indireto. Porque se depende, depende de OI. Porque depender é verbo transitivo indireto. Então, quando você pega assim, por exemplo, ó, o filho, que eu vou fazer uma folhinha de um vídeo, né? E um PDF, obviamente, de função sintática, bem básico. Ó, o filho depende dos pais. Tá vendo? O filho é o sujeito. Aí o filho depende de quem? Dos pais. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Tá? Então depende de alguém é o aí. Tá vendo? Ele disse que o das máquinas era complemento nominal. Tá totalmente errado. Porque o depender é verbo. Verbo não tem como ser complemento nominal. Aí agora aqui, ó. Desde o reloginho de pilha. Quando ele falou reloginho de pilha, o termo de pilha está preso a reloginho. Reloginho é um substantivo concreto. Se aqui é um substantivo concreto, aqui tem duas opções. Ou é aposto, se for o nome, ou é adjunto adnominal, se não for o nome. Aí eu pergunto, pilha é o nome do reloginho? Porque se for o nome, é aposto. É o nome? Aí você fala, não. Se não é o nome, é adjunto adnominal. Então, esse reloginho de pilha é ADN. Então, ó, de pilha, adjunto adnominal. Então, não era nenhuma nem outra. Agora, ele falou, desde o reloginho de pilha, vírgula, no pulso, vírgula. No pulso é adjunto adverbial de quê? De lugar, que é o lugar onde o reloginho está. No pulso. Adjunto adverbial de lugar. E na última ainda tem um detalhe, hein? Ó, até tudo que o cerca dentro de casa. Esse de casa é CN, porque dentro é advérbio. Então, quando você fala assim, dentro de casa seria complemento nominal, longe de casa seria complemento nominal, perto de casa seria complemento nominal, fora de casa seria complemento nominal, porque a pergunta sai do advérbio. Quando você pergunta para o advérbio, esse complemento ele é chamado de complemento nominal também, tá? Então tem aqueles vuduzinhos que o Pota fala assim, cheio de, perto de, longe de, repleto de, ávido de, dentro de, fora de, tudo CN, tudo complemento nominal. Então o de casa, esse dentro de casa era complemento nominal, também estava errado, tá? Beleza. Vamos lá, 32. Assinale a opção em que o termo destacado, quando posposto ao substantivo, muda de significação e passa a pertencer a outra classe de palavras. O que ele está querendo dizer? Tá vendo? Inapreciável valor. Se eu colocar o valor, o inapreciável depois, se eu botar assim, valor inapreciável, vai continuar sendo adjetivo, né? Porque o inapreciável é adjetivo e não vai mudar significação alguma. Ou seja, ele continua pertencendo à mesma classe gramatical, que é adjetivo, e não ocorre mudança de significação. Então não é A. Engenhosos métodos. Aí tu vai falar, tá, pô, métodos engenhosos. Também não muda nada, ele continua sendo adjetivo. Extraordinária capacidade. Aí se eu disser capacidade extraordinária, não vai mudar nada. Ele continua sendo adjetivo. Classicamente, essa questão é D. Eu acho que nos dias de hoje, né, atualmente, eu acho bem improvável que aconteça. Por quê? Porque isso aqui, ó, vou escrever bem grande aqui, ó, certos lugares, diferente de lugares certos. É bem antigo isso, né? Quando você fala certos lugares, é o mesmo que alguns lugares. É um pronome indefinido. E é um pronome indefinido adjetivo, porque ele está do lado do substantivo. Certos lugares, certas pessoas, é a mesma coisa. Pronome indefinido adjetivo. Agora, quando você muda a posição e fala lugares certos, é o mesmo que lugares certos, lugares errados, lugares apropriados.
lugares equivocados. Agora você tem um adjetivo. Então perceba que houve uma mudança de significação, além de passar a pertencer a outra classe de palavras, porque a classe de palavras aqui é pronome indefinido e lá passou a ser adjetivo. Por isso, portanto, por conseguinte, a resposta foi a letra D, beleza? Vamos lá. A opção que apresenta oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Bom, essa também é classicamente uma questão que é tida como pegadinha, né? Por quê? Porque olha para a letra A. Jamais aceitarei o que eles propuseram na reunião. Então, aqui, muita gente fala assim, jamais aceitarei isso. Aí diz que a objetiva direta é a letra A. Só que não. Ó, eu vou escrever aqui, ó, só um pedaço, ó. Jamais aceitarei, não vou escrever tudo não. Aceitarei o que eles propuseram. Só vou omitir o na reunião, tá? Quando ele fala jamais aceitarei o que eles propuseram, é porque jamais aceitarei aquilo que eles propuseram. Quando eu faço essa troca desse o por aquilo, é porque ele é pronome demonstrativo, é o PD, e esse quezinho que está do lado dele é o famoso PR, que é o PDPR, que é o que o Pota chama de parzinho de jarra. PDPR, pronome demonstrativo, pronome relativo, beleza? Aí, essa oração que contém pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva, porque tem pronome relativo, e no caso ela é restritiva. Por que, Pota? Porque ela não tem a presença das vírgulas. Então, não era A. Aí tu vai falar, tá, Pota, então qual é o gabarito dessa? É a delta. Por quê? Porque na delta você diz que Olívia não sabe isso. Ó, Olívia não sabe isso. Quando troca por isso, esse C aqui, ele é uma conjunção integrante, conjunção subordinativa integrante. Aí a Olívia é o sujeito. Então, Olívia não sabe o quê? Quem acompanha o canal já está meio que calejado, né? Tem sujeito e perguntou o quê? Essa oração toda faz papel de OD. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, que é a nossa querida e amada resposta. Aqui nós teríamos pronome demonstrativo também, ó. Os que chegaram primeiro conseguiram comprar ingresso, ou seja, aqueles que chegaram primeiro conseguiram comprar ingresso. Também teria PDPR, pronome demonstrativo, pronome relativo. E a C, sabe-se isso. Quando eu falei sabe-se isso, eu posso trazer para isso é sabido. O C é uma partícula passivadora. E essa oração, quando tem partícula passivadora, tem sujeito. Então, se sabe-se isso e isso é sabido, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, beleza? Mas o gabarito da 33 foi delta, tá? 34 é suave. Lembrando que vai até o 50, tá? Ia dizer-lhe uma palavra áspera, mas não o fiz. O termo destacado é classificado morfologicamente como, ia dizer-lhe uma palavra áspera, mas não o fiz, mas não fiz isso. Esse ele é um pronome demonstrativo. Aqui também ocorre muito erro. O pessoal fala, eu botei pronome pessoal oblíquo. Não tem nada a ver com pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo é quando você substitui por uma coisa ou pessoa. Ó, tipo assim, se eu estou com um cãozinho na mão, sabe? Eu estou com um cãozinho no colo. Aí você fala assim, caramba, Pota, que cãozinho bonito. Aí eu pego e respondo, encontrei-o na rua. Ou seja, encontrei o cãozinho na rua. Então, esse o é um pronome pessoal oblíquo átono que exerce função de objeto direto. Tranquilo. Agora aqui não. Ó, ia dizer-lhe uma palavra áspera, mas não o fiz. Ou seja, mas não fiz isso. Isso o quê? Dizer-lhe uma palavra áspera. Ele não está retomando uma pessoa ou uma coisa. Ele está retomando toda uma oração.
todo um coisa. Então esse é um pronome demonstrativo. Tu vê que troca por isso, mas não fiz isso, né? Beleza. Então isso aí eu vou insistir, eu vou passar mais nesses simulados, porque essa muita gente erra, tá? A 35 é bem legal, porque ele disse: assinale a alternativa na qual o trecho em negrito é um aposto. Ele quer saber onde é um aposto. Aí na época dessa questão, né, eu fui assim, ó: um mestre silencioso de noite passou por minha humilde casa. Falei, bom, se um mestre silencioso passou, é porque ele é sujeito. Porque um mestre silencioso passou por minha humilde casa de noite. Show. Aí depois, na B, um mestre silencioso, sem dúvida, não gosta de conversas ociosas. Ou seja, mais uma vez eu tenho sujeito. Por quê? Porque um mestre silencioso não gosta de conversas ociosas. Quem não gosta de conversas ociosas? Um mestre silencioso. Aí depois, um mestre silencioso com suavidade ensina através das atitudes. Mais uma vez o sujeito. Por quê, Potter? Porque um mestre silencioso ensina através das atitudes com suavidade. Falei, bom, então o gabarito é delta. Então aqui tem que ser o aposto. Aí a primeira pergunta que eu me fiz foi: quem é o sujeito então? O sujeito é o livro. Como é que a gente arruma essa construção? O livro, se eu fosse colocar assim, o livro, vírgula, um mestre silencioso ecoa suas palavras na alma. Então, o livro é o sujeito e esse um mestre silencioso é aposto do livro, explicando que ele é um mestre silencioso. Muito legal essa, né? Interessante. 36. Ocorre erro quanto à concordância verbal em... Bom, letra A não tem como estar errada, porque ó, a maioria das crianças adoram presente, tá certo? O adoram está concordando com crianças. Se eu colocasse a maioria das crianças adora no singular, estaria concordando com a maioria. Nunca haveria erro aqui. Aceitamos os desafios. Então, que venham as mudanças. Ou seja, que as mudanças venham. Aqui já está errada. Ou seja, acabei de marcar. Bola. Rápido, né? Ó, faltavam poucos dias. Ou seja, poucos dias faltavam para a virada do ano. Ou seja, 2 dias faltavam, 3 dias, 4 meses, 5 anos faltavam e assim vai. 3 meses, 4 meses faltavam. O sujeito é poucos dias. Então aqui está certo. E aqui também não vai ter erro, porque quando ele disse metade das mulheres emagreceu, o emagreceu está concordando com metade. Metade emagreceu. Ah, Pota, e se eu botasse emagreceram? Aí eu estaria concordando com quem? Com mulheres. Mulheres emagreceram. Então, ambas estão corretas. As duas são aceitas. Metade emagreceu, mulheres emagreceram. Clássica concordância do metade, né? Beleza. 37. Assinale a alternativa em que a grafia de todas as palavras está correta. Bom, aqui já tem um erro gravíssimo. Tá vendo o que ele escreveu? Muçulmano. Não é isso não, gente. Ó, é muçulmano. Deixa eu botar esse cedilha aqui. Ó. Tá vendo? É todo indivíduo que adere ao islamismo. Gostaria de saber como se intitula. Não, é como se intitula. É intitular. Estava errado. Esses irmãos vivem se degladiando. Não é degladiando, é digladiando, é com i. Eles vivem se digladiando. É o verbo digladiar. Aqui também é um erro que é recorrente. Não entendi o porquê, tá certo? Quando é precedido de artigo, é substantivo, se escreve junto e com acento. O porquê da inclusão desses asterísticos. Aí tu, opa, são asteriscos. Estava errado. Então a correta é a letra E. Essa prova não será empecilho. Tá certo. Gente, o certo, em nome de Jesus, é empecilho. Tá? Com E. Empecilho é o certo. Então a 37, gabarito, letra E. Beleza. 38. Aqui é a clássica questão do bastante, né? Ó, aquele aluno é bastante inteligente. Perceba que aqui eu tenho um advérbio de intensidade, porque ele está trabalhando para o adjetivo. Ah, então advérbio e advérbio. Show. Advérbio de intensidade. Pota, bastante inteligente seria superlativo absoluto analítico?
Sim, advérbio de intensidade mais adjetivo. Agora aqui, ó, havia bastante confusão. Confusão é substantivo. Então aqui eu poderia dizer que havia muita confusão. Mas advérbio nem pensar. Por que advérbio nem pensar? Porque advérbio não trabalha para substantivo. Opa, já matei a questão. E na última ele disse que há comida bastante, ou seja, há comida suficiente para a festa. Já caiu, né, na folha de hoje. Comida bastante, comida suficiente. Então o gabarito foi a letra A. Beleza, vamos lá. 39. O acento grave está utilizado corretamente em. O sol estava a pino. A pino está errado. Por quê? Porque pino é palavra masculina. Tá joia. O homem estava a passeio. Também está errado. Porque passeio é o passeio, palavra masculina. Agora olha para C. A cena a qual o motorista assistiu o impressionou. Aqui tá certo. Aí tu vai falar, Pota, por que esse a qual tá certo? Se eu pegasse aqui no a cena e colocasse o acidente, eu diria o acidente ao qual o motorista assistiu. Porque o motorista assistiu ao acidente. O impressionou. Aqui tá certo. A D tá errado porque a imagem do mar é o sujeito. O sujeito não leva crase. Tá errado. E a letra E tá errada por quê? Porque o velho é o sujeito. Olha o que ele escreveu. O velho via a praia com um olhar perdido. Ou seja, o velho via o quê? A praia. A praia é objeto direto, porque quem vê alguma coisa... Gente, objeto direto não pode ter crase, tá? Então o velho via o filme com o olhar perdido. Tu vê que trocou por o. Então, erro bobo, né? Beleza. 40. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada não completa corretamente a lacuna de acordo com as regras de concordância. É a que não completa. Agora aqui, ó, letra A. Tu estás cansado, vírgula. Tu precisas dormir. Tá certo. Aqui ele está concordando com o tu. Aqui também está certo, porque a maioria dos deputados, qualquer um estaria certo, porque eu poderia dizer que a maioria aprovou e deputados aprovaram. Então aqui também está certo. Agora olha para C. A área é pouco povoada. E lá, pontinho, pontinho, apenas 200 caiçaras. Não são 200 caiçaras? Não pode ser vive. Tem que ser e lá vivem apenas 200 caiçaras. Então o erro está na letra C. São 200 caras. Como que esses caras vivem? 200 caiçaras vivem lá? Não é vivem. E na D está certo por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Então, nas galerias subterrâneas do presídio, havia 30 presos. Tá certo? É havia mesmo. Porque haver, no sentido de existir, don't vai para o plural. Beleza, vamos lá. 41. Lembrando que vai até os 50, né? Ó, em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. Tá? As donas de casa estão meias confusas. Epa, pênalti. Elas estão meio confusas, um pouco confusas em relação à lei que proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas. Beleza. Letra B. Não é necessário a. Ó, isso aqui já é um erro, porque tem um determinante, era para ser não é necessária a distribuição de sacolinhas plásticas em supermercados. Letra C. Bastantes sacolinhas plásticas, ou seja, muitas sacolinhas plásticas, seria um pronome indefinido, ainda são distribuídas e vendidas em supermercados. Essa é a correta. Marquei, ó, Charlie. E cadê o erro da D? Ó, a D já começa errado, porque ele já disse assim, estão anexo, só que não vai estar certo nunca. Estão anexo ao processo as cópias da lei. Ou seja, as cópias da lei estão anexas ao processo, porque são as cópias. Então a letra D estava erradíssima, beleza? Vamos lá, 42. 42, suave, né? Obedeça ao princípio do bom senso. Ainda tinha 3 aqui gritando. Pota, obedecer e desobedecer são verbos transitivos indiretos e pedem a preposição a. É isso aí, glória a Deus. Agora olha para a segunda. Ela prefere o vôlei ao basquete. Quem prefere alguma coisa a outra. Então, se ele botou o artigo aqui, prefere o vôlei, vai ter que entrar o artigo lá, ao basquete. Então, aqui, ó.
Eu matei a questão agora. É Charlie. Agora lá, você lembra a explicação deste conteúdo? Por que ficou A? Porque o lembrar aqui não está pronominal. E se fosse assim, olha só para colocar aqui de onda. E se fosse a pergunta assim, você se lembra da explicação do conteúdo? Você se lembra da? Tem duas perguntas. Você lembra a ou você se lembra da? Duas partes. E a última é simpatizo muito com você. Porque quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa. Simpatizar com, ó, simpatizo muito com você. Então a resposta realmente foi a alternativa C. 43. 43 é uma questão para a gente brincar de PO, que é predicativo do objeto, e PS, que é predicativo do sujeito. Tá. Primeiro, a finalização da pintura, que é o sujeito, resultou magnífica. Gente, esse resultou, ele é sinônimo de ficou, tá? É um verbo de ligação, isso aqui é PS, predicativo do sujeito. Ou seja, a finalização da pintura, que é o sujeito, o núcleo é finalização, então a finalização ficou magnífica. Ó, finalização magnífica, predicativo do sujeito. Ó, então tchau para você e tchau para você. Tá. A doença o deixou irreconhecível. Ou seja, a doença deixou alguém, OD, e deixou esse alguém como? Irreconhecível, PO. Lembrando que o deixar chama PO. E tem um vídeo no canal, predicativo do sujeito versus predicativo do objeto. Mas segue no empate, PO. Agora a terceira. As duas mulheres, que é o sujeito, entraram no recinto, que é uma ação, e estavam sérias. Sérias é o PS, é o estado delas. PS, então acabei de matar. É bola. E a última, quando ele diz achavam-no um gênio, esse achavam-no é um achar no sentido de considerar. Ou seja, consideravam-no, OD, consideravam João como um gênio. Um gênio é PO. Tá lá, PO. Então a resposta foi a letra B de bola. PSPO, PSPO. Intercalou, né? Beleza. 44 também é muito maneira. Muita gente dançou nessa. Ó. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal. Aí ele disse, quanto àquele cargo, tu vê que ele está falando de cargo, aspirava-lhe intensamente. Aqui já está o erro, pessoal. Por quê? Porque cargo não é pessoa. Então ele teria que dizer que quanto àquele cargo, aspirava a ele intensamente. Você tem que usar a forma nominal. Eu lembro da primeira vez que eu assisti, eu peguei coisa assim, ó. O filme, vírgula. Aí a pessoa estava assim, assisti-lhe ontem, sabe? Algo do tipo, perguntando se está certo ou errado. Está errado, porque ele falou assim, o filme, interrogação. Eu não posso dizer assisti-lhe, eu tenho que dizer assisti a ele ontem, porque filme não é pessoa. E o lhe tem que ser usado para pessoa aqui no caso, né? Assistir a ele seria a forma nominal correta. Então eu tenho que passar mais desse tipo. O resto, ó, tava tudo certinho. Assistiria todos os cães, ajudaria, assistiriam a tudo. Aqui o assistir está no sentido de ver. Isso aqui é um objeto indireto. Assistiriam ao filme sem tomar nenhuma atitude. E aqui é onde mesmo, tá? Onde você estiver, porque o verbo estar não pede preposição a. Então é onde. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Quem se esquece, esquece de alguma coisa. Olha aí, certinho, pela glória. Então lembre-se, lhe só pode ser usado para pessoa, não pode ser usado para coisa não, hein? Tem que botar o a ele ou a ela, tá? Aí a 45 também é maneira, porque ó, marque a opção em que a frase se apresenta redigida da forma mais adequada e correta, segundo a norma culta. Show. Bom, ó, a visita aos detentos só é permitida. Por quê? Porque tem um determinante, que é o artigo. A visita só é permitida. Eu não posso falar que a visita só é permitida. Outra coisa que eu falei, né, para a galera presencial aqui do Rio, né, foi o seguinte, quando você tiver esse D com esse AS, isso aqui tá errado demais. Não pode ter crase. Tá? D com AS. Isso aqui é um afronta à língua portuguesa. Não pode.
O D puro não vai chamar crase. Tá errado, não pode. Ah, e se ele botar das? Ó, a visita aos detentos só é permitida das 14, tinha que ter crase ali, porque seria das 14 ao meio-dia, das 10 ao meio-dia. Então aqui faltou a crase. Tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui também faltou a crase. Então a que está correta é a letra D. Ó, olha bem, a visita aos detentos só é permitida das 14 às com crase 16 horas. Muito cuidado, tá? Quando você fala para alguém assim, das 7 às 10 horas, haverá, sei lá, palestra. Haverá palestra. Tá vendo? Das 7 às 10 horas. Esse às 10 horas tem que ter crase. Tá vendo o das aqui, ó? Seria das 7 ao meio-dia. É uma crase tranquila toda a vida de você enxergar. Tá? Então a questão relativamente fácil. 46. Em qual alternativa a concordância nominal não obedece à norma padrão? Ele quer errado. Show. Durante a aula de francês, os alunos tiveram muitas dúvidas. Esse muitas está certo. Eles tiveram muitas dúvidas, poucas dúvidas. É um pronome indefinido adjetivo, que está ao lado de dúvidas, que é um substantivo, tá, gente? Tá certo. Agora aqui, os candidatos, que é o sujeito, acharam fáceis as questões da prova. Esse acharam, mais uma vez, é um acharam equivalente a consideraram. O achar igual a considerar chama PO, predicativo do objeto. Então, os candidatos acharam o quê? Eles acharam as questões da prova, objeto direto. E eles acharam essas questões como? Fáceis, PO. Tá certo, porque o fácil está concordando com as questões. Agora, a gasolina e o etanol. No Brasil, eu não posso dizer que eles custam muito caros. Tá vendo que eu botei o custar aqui, ó? Tem aquela história, né? Custar, cobrar, pagar e vender. Caro e barato ficam invariáveis. Então eu teria que dizer que a gasolina e o etanol no Brasil custam muito caro. Muito caro, no singular, masculino singular, tá? E a noiva e o noivo, que é o sujeito, deixaram a festa, que é uma ação, abandonaram a festa, vazaram da festa, como se diz aqui no Rio, né? Eles deixaram a festa, que é uma ação, e estavam cansados, PS. Ambos estavam cansados, tá certo. Isso aqui daria predicado verbo nominal, porque a ação mais PS é PVN, predicado verbo nominal, tá? Agora 47. 47 também é uma questão muito boa. Ó, assinale a alternativa que apresenta em destaque adjunto adnominal e adjunto adverbial. Eu gostei de uma doutora, né, que falou para mim que essa ela fez por eliminação. Eu achei muito maneiro. Porque olha o raciocínio dela. Ela falou assim, Pota, letra A, símbolo da riqueza terrestre. Aí ela falou, Pota, se terrestre é adjetivo. Aí ela falou assim, riqueza da terra, riqueza terrestre. Esse é um adjunto adnominal, que está qualificando o substantivo riqueza. O ouro, que é o sujeito, nasce onde? No espaço. No espaço é adjunto adverbial de lugar, que é o lugar onde o ouro nasce. Tá vendo? Aí ela foi, pegou e pá, marcou alfa. Agora vai vendo se as outras você não elimina. As legendárias ondas do Havaí é o sujeito. Ondas é o núcleo do sujeito. Legendárias é um adjetivo que está ao lado do substantivo ondas. Esse adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo é ADN. Só que ondas do Havaí é o mesmo que ondas havaianas. Então aqui eu também teria locução adjetiva e adjunto adnominal. Então aqui eu teria dois ADNs. A letra C ela já descartou, porque ela falou, Pota, o poeta Vinícius de Moraes é o nome. Se é o nome, é aposto. Já era. É referência para vários músicos do Brasil. Veja bem, músicos do Brasil, músicos brasileiros. Aqui é adjunto adnominal, locução adjetiva e ADN. Show. As pequenas empresas é o sujeito. O núcleo é empresas. Pequenas vai entrar na mesma ladainha. Adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo. ADN. E a última é a mais maneira, porque tem até o mês de abril. Quando ele falou mês de abril, abril é o nome do mês, tá, gente? Então,
quando ele fala mês de abril, mês de junho, mês de dezembro, é aposto. É o famoso aposto especificativo. A gente fala aposto nomeativo, mas as gramáticas não curtem esse nome nomeativo. Elas curtem especificativo. Então, mês de abril é aposto especificativo, vulgarmente chamado de aposto nomeativo, porque é o nome dele, tá? Mas dava para eliminar realmente, tá? 48. Ó, abrir um grande álbum. Tá vendo aqui, ó? Olha a oração principal aqui, ó. Abrir um grande álbum. As páginas do álbum, ou seja, as páginas dele estavam amarelecidas, ou as suas páginas. Perceba que aqui é o sujeito, as páginas dele, as suas páginas. E o sujeito não pode ter preposição. Então, ó, esquece, esquece, esquece. Por que o gabarito dessa questão é C? Olha, abrir um grande álbum. O cujas, a gente não troca por suas. Como é que tu lê? Suas páginas, que é o sujeito, tá vendo? Suas páginas estavam amarelecidas. Então, a resposta era a letra C, porque o sujeito não pode estar precedido de preposição. E essa parte aqui era sujeito. Maneirinha, né? Beleza. Vamos lá. 49. 49 também é muito clássica. Em qual alternativa não há adjunto adverbial? Ele quer que não há. Ó, letra A. O pátio da fábrica é o sujeito. O núcleo é pátio. Pátio é concreto. Quando ele falou o pátio da fábrica, seria o pátio dela, ou o seu pátio. Isso aqui é adjunto adnominal, tá, gente? Não é adjunto adverbial, não. Está lotado de ou por carros novos. Olha que doideira. Aqui eu tenho auxiliar mais particípio. Olha o agente da passiva aí, gente. Chora cavaco. Ó, o pátio da fábrica está lotado por carros novos. Invertendo, carros novos lotam o pátio da fábrica. Ou seja, na letra A, eu não estou vendo nenhum adjunto adverbial. Aí eu peguei e marquei. Aí o gabarito, pá, alfa. Matei. Tá, agora, se na letra A não há adjunto adverbial, é porque nas outras letras há. Cadê? Ó, do carro, ela proferiu as últimas palavras ao filho. Do carro é adjunto adverbial de lugar. Então aqui tem adjunto adverbial de lugar. Ela saiu do carro para me abraçar e dizer um até breve. Também tem. Do carro é adjunto adverbial de lugar, porque foi o lugar de onde ela saiu. Meu marido vai de carro para o trabalho. De carro é adjunto adverbial de meio. Ele pode ir de carro, ele pode ir de Uber, enfim, de trem, de avião, sei lá o que for. Então, aqui não há adjunto adverbial, era a letra A. Maneira. E a última, finalmente, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em relação à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. Desculpa, tá, gente? É porque eu ainda tô me recuperando aí de uma gripe pesada que eu peguei, mas graças a Deus estou na reta final da recuperação. Ele quer incorreta, tá? Bom, a letra A eu tenho tudo, mas verbo ser. Ó, tudo eram suposições, tá certo. Pode ser tudo eram suposições, concordando com o PS, com suposições, que é o predicativo do sujeito, e ainda poderia ser tudo era suposições. Também tá certo, concordando com tudo. Agora, olha para a letra B. Só 7% dos eleitores se absteve. Gente, aqui tá errado. Porque perceba que ele botou aqui 7%, que é o mesmo que 2% para lá. E ele botou eleitores no plural, então aqui só cabe plural. Teria que ser 7% dos eleitores se abstiveram de votar e não se absteve. Aí se fosse 1%, aí poderia ser se absteve, porque 1% dos eleitores, eu poderia dizer que 1% se absteve, tá? Olha para C, Vinícius de Moraes é imortal. Hajam vista os poemas. Esse hajam vista não é o mesmo que tendo em vista? Ele pode estar no plural. Hajam vista os poemas, desde que o termo ao seu lado seja um termo no plural e sem preposição. Os poemas está no plural sem preposição. Como seria com preposição? Aos poemas.
Mas eu vou fazer um vídeo só dessa concordância do haja vista, que é para poder cercar ela bonitinha. E a última não teria como estar errado, porque a maioria dos brasileiros, ele disse que gostam. Então ele está concordando com brasileiros. Mas se ele bota que a maioria gosta, estaria concordando com a maioria. Também estaria correto. Beleza? Galera, quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Quem assistiu até aqui, nossa senhora, mais de 1 hora de vídeo. Só Jesus, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Com muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Quem puder divulgar o canal para amigo, só para divulgar assim, para pessoa se inscrever, sabe? Você chegar e falar, pô, tu conhece esse canal aqui? Não, não conheço não. Pô, se inscreve aí para ajudar o Pota. Se você puder fazer isso, Deus vai te abençoar cada vez mais, porque você é uma pessoa de bom coração. Se você não puder fazer isso, que Deus te abençoe cada vez mais, muito mais na sua vida, tá bom? Tudo de bom para vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!